Olá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu só. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana Bertin Teixeira, da Social. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, trocando experiências. Esse é um modelo bem diferente, então eu não consigo medir, né, pelo rostinho de vocês se está bacana ou não. Então, por favor, se mostrem pelos comentários. Deixa eu só arrumar o meu slide para não atrapalhar. Para onde está a nossa conversa, perguntando, provocando vocês, o que incomoda vocês hoje no mundo? A política, a fome, a educação, a violência, a economia, o futebol. Então, o que incomoda vocês? Já pensaram para pensar em como resolver isso? Pensar além do problema, pensar na solução? Você acha que tem o poder de resolver esses problemas? Você, aí na sua casa, do seu trabalho, você acha que consegue resolver algum desses que incomodam? Por que eu faço essas provocações? Deixa eu compartilhar aqui para ilustrar para vocês. A Social, ela nasceu através de uma fábula. Então, eu voltei e comecei a estudar negócios de impacto. Então, quando ela estava nascendo, eu ouvi de um amigo sobre uma fábula que conta sobre o beija-flor e o incêndio na floresta. Alguém conhece? Essa fábula que um dia um enorme incêndio estava chegando na floresta e logo os animais eles começaram a ir para não se machucar com o fogo. O elefante no caminho da fuga com os outros animais e o beija-flor fazendo o caminho contrário e perguntou por quê. E ficou aflito, pois ele deveria fugir também. O beija-flor, muito seguro, como estava fazendo a sua uma hora ele ia conseguir apagar o incêndio e salvar o seu lar. Essa conversa, toda essa fala do beija-flor e do elefante, ajudar. Então, essa segurança e convicção do beija-flor conseguiu fazer com que esses animais voltassem e ajudassem a apagar o incêndio. Então, essa fábula... Deixa eu ocultar de novo. Essa fábula, ela foi a chave para virar todo esse jeito que eu pensava que como que eu resolveria esses problemas que me incomodavam tanto. Após ouvir, eu soube que eu podia ser beija-flor. E não importa ser o menor, apagar esses incêndios que a gente vive. Para quem me conhece, está vendo eu me comparar a um beija-flor, deve estar rindo, pois eu sou uma pessoa de 1,85 m. Mas essa comparação, ela não é sobre o animal em si, é sim o que a gente representa ao todo. Eu pensava, antes de ouvir, que eu nunca conseguiria, pois são vários fatores que precisam estar alinhados para apagar esses incêndios. Hoje que eu sou esse e tenho essa vontade e convicção. E como eu cheguei até aqui, né? Eu cheguei até aqui a acampar e falar sobre negócio de impacto, falar sobre os beija-flores, como a gente resolve problemas sociais. Eu sempre gostei de estar no meio. Eu fiz magia, que é uma ciência que estuda todo o processo de envelhecimento, suas facetas. Depois me aventurei em um mestrado em engenharia urbana e aí fui estudar como as cidades, com as pessoas que vão envelhecendo. E aí começou a ficar cada vez mais essa luz vermelha. Mais assuntos começaram a me incomodar. E eu não ia como resolver. Não pensava que eu poderia. E quando eu falo sobre experiências, é isso. Toda a sua vivência mostrando para você como que você pode apagar e resolver esses problemas. Aí eu comecei a frequentar ambientes de inovação. Conheci o Alto Tietê Valley, uma coisa de inovação da minha região. Eu não sou de Brasília, eu sou de Mogi das Cruzes, uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Participei de programas do Sebrae e estou aqui hoje. Eu fiz toda essa introdução e apresentação para mostrar como essas vivências são importantes. Eu
saí de um curso da área da saúde para estar hoje como CEO, mas pessoas que vêm esse meu caminho não entendem como que eu cheguei aqui, né? E é impacto social. A gente está em Jogos Olímpicos, né? Começou ontem, foi a abertura, não sei se vocês estão acompanhando. E vocês viram quem que foi homenageado? Quem ganhou o louro olímpico? Um banqueiro, vencedor de um Nobel chamado Muhammad Yunus. O Yunus, ele nasceu em 1940, Ciências Econômicas em Nova Delhi, depois foi estudar lá nos Estados Unidos em duas grandes instituições, depois voltou para o seu país em 72 para dirigir o Centro de Economia da Universidade de Chittagong. Mas foram os projetos sociais, todo esse olhar sociais que tornaram ele, fizeram ele ter essa força que ele tem hoje. Em 2006, o Nobel da Paz, ele foi reconhecido por é uma concessão de microcréditos. A gente vê que uma pessoa vai, através das suas vivências, das suas conexões, conseguindo pensar em como resolver. Esse problema de microcrédito, fazer com que as pessoas saíssem da zona da pobreza, parassem de passar fome, é uma das dores que o Yunus queria resolver. Então, em 76, ele fundou o banco e ele queria, a longo prazo, justamente contar com a pobreza no mundo por meio do microcrédito, que beneficiava principalmente as mulheres. Então, na época que ele ganhou o Nobel, as pessoas que pegavam empréstimos, né, desse banco que ele criou, chegavam a um número de 3,8 milhões de pessoas. E cada uma dessas pessoas se tornava do banco dele. 98% eram mulheres. Hoje, esse número está mais de 9 milhões de pessoas usando esse banco. Então, o comitê do Prêmio Nobel afirmou que esses microcréditos se tornaram uma importante força de liberação da sociedade, na qual as mulheres precisam lutar cada vez mais contra o entorno social. Então, o Yunus, ele passou a ser reconhecido como um banqueiro das frases que ilustram o que a gente fala. Então, como que a gente consegue resolver esses problemas, acendem essas luzes que faz com que a gente acabe não dormindo à noite ou que fique pensando como que eu vou resolver. Então, o nosso papel é sim tirar as pessoas da pobreza. Cada pessoa no planeta, ela tem uma capacidade ilimitada de ser isso e nos pede para trabalhar para outras pessoas. Mas o ser humano foi criado para fazer as coisas para si próprio. A frase que ele traz: os economistas desenharam o sistema atual e esqueceram de incluir o ser humano em suas teorias. Dizem que o ser humano é egoísta, ganancioso, mas ele é multidimensional. Tem momentos que o homem apenas como um robô para ganhar dinheiro. Então, nós faz com que o propósito de cada um, com que hoje no mercado vem mudando, mas não era levado em consideração. Então, a pessoa ia todo dia fazer a mesma coisa, a oportunidade de inovar, mudar, fazer algo melhor pela sua sociedade. Outro ponto muito importante que ele traz, que é algo que eu vou abordar mais para frente. Negócio social não é caridade. O dinheiro da caridade, ela tem limitação, porque não volta de uma vez só. A caridade, ela só tem uma vida. O negócio social, ele tem a ver com transformação, com ajudar as pessoas, tirá-las da pobreza. Então, quando a gente fala de negócio de impacto social, negócios sociais, não é uma caridade. São empresas como qualquer outra, pode lucrar o lucro de as empresas têm. Outras quatro frases, ela
trazer para dentro. Algumas coisas eu orgulho de vocês, que vocês querem resolver. O que eu falo que tem já fazer a diferença. Você poder, em algum momento você para eles de situações, né? Então, a gente vive em comunidade, mas você tirando uma linha de postura, é um desafio. Então, quase um ano, eu fui um negócio de paz, eu propor uma problema na minha cabeça, foi mais ou menos de novo, estudando um pouquinho, e aí, fazer tirar a cabeça, talvez desenhar, realmente ver o problema e passar aqui na cabeça de uma forma. Nós não temos sonhos, a gente vai percebendo como foi essa trabalho, a coisa que as entidades sociais, que não tem. Sociais, onde políticas públicas funcionam. Nossa cidade tem um papel fundamental em problemas, elas não são vistas, não ajudam essas vermelho e aos poucos também se mudar de jeito, como outras pessoas. Eu li o problema e não assim, simples, né? Eu acho que a maior oportunidade e que uma vida que é sozinha foi criar uma tecnologia para criar traduzir esse assim, mudar as entidades assim, digitais que uma ação ótima. Depois conversar, acho que é o próximo. As ajudar todas as vezes a ser essa cada vez de incentivo a consumir. Então, nosso fundamental e uma maneira e não faço a solução, mas no networking, nosso relacionamento de todo dia foi conversar e hoje sobre lançamento. Foi um longo caminho que foi aprendendo, cada momento foi aprendendo. Então, esse a gente começou com consta. As pessoas
dos valores pagos. Então, de valor de 40% vendido em mídia. As entidades são 2 meios para que ela consiga captar esse valor. As pessoas, elas podem cadastrar o seu CPF para doar diretamente. Então, quando ela pede o CPF na nota, esse valor vai para a entidade, pois a pessoa fez esse cadastro. Ela pode doar o cupom fiscal. Então, toda compra, ela pede o cupom CPF e ela consegue doar. Tá bom. Mas se isso já é uma política pública, feita há muitos anos, o que a Social faz de diferente? Por que vocês criaram a Social, que você está pensando que está resolvendo o problema? Como que aconteceu? As entidades sociais precisavam mandar fazer para colocar urnas. Então, urnas, caixas, para colocar no comércio. Então, a primeira etapa. Depois, essa entidade, essa ONG, ela tinha que buscar essa urna, separar manualmente qual cupom estava dentro da validade, estava sem CPF, era um cupom fiscal, porque tem pessoas que acham que é lixo e colocam outros papéis, e depois digitalizar uma a uma no sistema da Secretaria da Fazenda aqui do estado de São Paulo. Esse modelo, ele tem um foco no cupom, então não existe uma transparência real, e o trabalho para a entidade social, ele é enorme. As entidades sociais pequenas, que não têm todo esse poder, não têm voluntários suficientes, ou elas não captavam, ou captavam um valor bem baixo por todo esse trabalho. Então, a gente tem dado de que 75% das entidades que fizeram a captação até o ano de 2020 captavam menos de R$2.000. Então, ela tinha todo esse trabalho que não era... Ele tinha uma recompensa, porém não era suficiente, ele não era eficiente. Então, o que a Social faz? Com a Social, o foco é nos doadores, ou seja, todos podemos ser o beija-flor que a gente sempre quer. Então, todos podemos começar os incêndios que ficam piscando na nossa cabeça. E a melhor parte, sem custo extra, porque o valor destinado você já pagou, já faz parte da compra. Então, você apenas destina parte desse imposto às ações sociais que você conhece, que você apoia ou que você... Então, são 2 ferramentas a Social. A Social tem um aplicativo onde as pessoas conseguem doar os seus cupons fiscais para as ações sociais cadastradas, saber o valor que está sendo doado. Então, as pessoas que estão doando, elas sabem realmente o valor que ela está doando e junto de uma plataforma gamificada. O que é uma plataforma gamificada? É um jogo. Então, a cada cupom que você doa, você consegue participar de um jogo, resgatar birds. Os birds são os animais da floresta que a gente conta na fábula. Então, a gente pensou em tornar essa parte de doação, de fomento a ações sociais, um jogo, para que ela seja divertida, transparente e segura. Então, quando você doa um cupom e sabe o real impacto que você está tendo, faz uma enorme diferença para as entidades sociais. Então, a gente sabe que está realmente ajudando, para onde aquele dinheiro realmente está indo, a gente se sente seguro e continua fazendo, repassa para as outras pessoas. Então, a gente quer com a Social, com que mais pessoas entrem nesse grupo de animais da floresta, que mais pessoas se tornem beija-flores, para apagar esses incêndios que as entidades sociais resolvem para a gente. Então, a gente consegue engajar times e tornar essa ação de cupons uma gincana. Para as entidades sociais, elas acessam uma plataforma completa de acompanhamento com informações essenciais para que essa captação seja eficiente possível. Agora eu vou trazer alguns números desse meio de captação de recursos, né? Alguns números que a própria programa da Nota Fiscal Paulista oferece. Opa. Deixa eu tentar compartilhar com vocês.
Problema técnico, né, pessoal? Nesse modelo online, a gente sempre passa por isso. Então, só um minutinho. Bom, vou falar com vocês, não consegui. Então, para reformular como que funciona o programa da Nota Fiscal Paulista, de todo o valor arrecadado, 40 vão para os consumidores, que eu comentei, e 60 para as ações sociais. Então, são cerca de 6 mil entidades cadastradas, mas que fazem realmente essa captação de recursos. São um pouco mais de 20, foram 704 milhões de cupons. Desses, 70%, cerca quase 500 milhões, não tinham CPF. Desses quase 500 milhões, apenas 4%, 4,6%, um número próximo de 23 milhões de cupons fiscais foram doados. Então, dos 70% que não tinham CPF, 4,6% foram doados às entidades sociais, que gerou em torno de 12,9 milhões de reais. Então, a gente pode pensar que 70%, né, desses 70% que tinha o potencial de fazer um impacto, a maior parte foi parar no lixo. E qual o problema disso, né? Além de não conseguir fomentar ações sociais, além de ser um dinheiro desperdiçado, que seria disponível para as entidades continuarem, melhorarem as suas ações, foi para o lixo, não foi bem utilizado. De todas essas entidades sociais, então, eu falei, né, são próximo de 6 mil cadastradas, 3 mil que realmente fazem essa captação ativa. Desse ambiente de 3 mil, 3%, apenas 3%, ou seja, menos de 100 entidades, ficam com metade de todo o valor. E por que que isso acontece? Por que essas entidades ficam com esse bolo, essa parte grande do bolo? Por conta de entidades maiores, com uma estrutura maior, com mais voluntários, mais funcionários, elas conseguem levar a ter todo esse trabalho de logística, depois de digitação. Essas entidades menores, elas não têm como fazer isso. Então, elas acabam ou deixando de lado, não fazendo esse jeito de captação de recursos, ou ela faz, mas de um jeito que não é eficiente. E isso, a própria política da Nota Fiscal Paulista não quer que aconteça. Então, com a Social, a gente está propondo com que exista uma justiça fiscal, para que entidades menores, com menos estrutura, menos voluntários, consigam, sim, captar recursos através desse modelo. A Social tem por objetivo fazer essa mudança. Então, começamos mostrando para as pessoas que cada uma pode ser e fazer a diferença. Depois mostramos para as ONGs que a tecnologia é uma grande aliada, reduzindo tempo em processos e agilizando o jogador, pois a gente tem esse poder de escolha. Então, quem faz sempre a escolha da ação tem que ser a pessoa que fez a compra. Então, se você for no açougue, quando você coloca numa urna, você não vai saber o que aconteceu com aquele dinheiro. Mas quando você doa através de um aplicativo e essa tecnologia ela te oferece, você fica mais tranquilo e sabe que aquele dinheiro realmente um bom uso, você consegue se conectar mais com a ação social. Então, diferente de outras soluções, a Social, focando no doador, por ele ter esse poder de escolha, a gente mostra com que o foco não é o dinheiro, transformação social, essa conexão entre pessoas oferecendo serviços. Então, do que eu falei lá na conexão das nossas vivências, você acendeu aquela luzinha vermelha na tua cabeça, você fala, como que eu posso ajudar? E aí a gente pensa geralmente em doação de dinheiro, mas existem outros milhões de formas. Então, a doação de cupom no estado de São Paulo é uma maneira. Existe também a parte da doação do imposto de renda, então parte do valor do imposto você pode destinar. Mas saindo da parte de destinação de imposto, de falar de dinheiro,
você oferecer seu tempo. Então, o seu tempo, a sua experiência, a sua expertise. As entidades sociais, elas têm que parar de ir dinheiro e começar a oferecer serviço. Talvez a sua expertise pode ajudá-la a fazer isso. Então, talvez a sua experiência profissional, a sua experiência de vida, se você chegar, conversar com aquela entidade social, com aquela ONG, bolar um meio de fazer com que ela consiga vender algo, um produto, um serviço, isso vai fazer com que ela tenha mais caixa, mais dinheiro em caixa e consiga ampliar seus serviços ou melhorar. Então, fazemos a justiça fiscal e social, proporcionando com que todos possam buscar esse recurso de forma justa. Como princípio, a Social planta bandeiras únicas. O nosso foco é a transformação. A fábula do Beija-Flor, ela mudou a minha maneira de pensar e fazer essas mudanças que devem nortear vocês também. Então, eu trouxe uma fábula que a gente carrega como logo, o Beija-Flor, para mostrar que todo mundo tem o poder de mudar o mundo. Parece um pouco de discurso de Miss Universo, né? Mas é isso mesmo. As entidades sociais, elas não podem ficar pedindo dinheiro, mas o trabalho que oferecem deve ser sim valorizado. Elas têm total capacidade de parar de pedir e começar a oferecer. Um exemplo, uma entidade que oferece atenção a idosos, um residencial de idosos, para especializar a própria mão de obra que vai entrar, para que mais pessoas consigam fazer parte desse mundo que está indo a esse mercado grisalho que está crescendo cada vez mais. Então, tanto hoje se fala em ESG, empresas responsáveis social, não pode oferecer algo e ter lucro. Esse lucro é usar mesmos, através das ações e os incêndios que estão apagando. Então, eu trouxe como tema dessa palestra de hoje, como impactar vidas sem gastar a mais, e quis mostrar para vocês que é possível, através de doação, destinação de parte de imposto, seu conhecimento, levar o seu tempo, várias de maneiras que a gente consegue impactar a vida. E não apenas essas ações sociais, de pessoas que estão ali, talvez, do seu lado. Então, um network, ele realmente é efetivo quando você demonstra um interesse real pela pessoa, não por puxa-saco ou por querer algo daquela pessoa. Então, quando você demonstra esse interesse genuíno, a outra pessoa do outro lado, ela entende e vai querer devolver de alguma forma. Então, dessa maneira, a gente vai criando a nossa rede, deixando ela mais forte, impactando cada vez mais vidas. O que vocês acham de escolher um problema e resolver? Um de cada vez, melhorar a vida de uma pessoa de cada vez. É isso que eu trago para vocês hoje. Então, queria que vocês pensassem. Então, as pessoas que estão assistindo agora, as pessoas que vão assistir em um outro momento. Então, eu trouxe alguns dados de um modo que um estado do Brasil faz, que pode ser levado para outros ou servir de modelo. Então, eu quero que vocês pensem nisso e comecem a dar. E eu trouxe alguns dados, como eu falei, não usei apresentação, então eu tive um problema técnico aqui, sempre acontece, não tem problema. Então, se vocês quiserem acesso a essas informações, entender mais como que a Social funciona, como que a gente consegue fazer os outros serviços que a gente tem também, pode me procurar nas redes sociais ou na rede social da Social, não tem problema algum, que a gente compartilha. Então, dessa forma, hoje estou impactando algumas pessoas que eu espero que comecem a acender essa luzinha vermelha e parar de pensar apenas no problema, trazer uma solução. Então, no seu município, no seu estado, se você vê que está acontecendo algo que você não aprova, tem algum problema ali, até mesmo na sua família, tente levar a solução. Não foque apenas no problema. Então, a gente tem a internet, que é uma aliada para a informação. Então, buscar fontes seguras
para compartilhar informação, para continuar melhorando esse mundo que a gente vive. Então, voltando com o meu discurso de Miss Universo, vamos mudar o mundo? Você está preparada? Porque o poder você tem. Então, muito obrigada, pessoal. Espero ter impactado a vida de vocês. E entre em contato. Se quiserem conversar, discordou de alguma coisa que eu falo, então eu fico sempre disponível a vocês. Se vocês quiserem mandar nos comentários, depois eu entro em contato e converso mais. Tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Afinal de contas, a Campus Party não seria possível se não tivesse o apoio de muita gente envolvida com a causa. Agradecimentos, por exemplo, para BuzzFeed e Nerd Bunker, que estão sempre com a gente. A BuzzFeed levando conteúdo de qualidade, falando tudo o que acontece aqui na Campus Party, Bunker, que está sempre com a gente, são campuseiros e estão trazendo conteúdo relevante para a Campus Party. Agradecimento também a quem possibilita essa ação, a Class Tech Experience, que está aí cuidando de câmeras, da transmissão, cuidando desse cenário virtual que a gente está aqui hoje. Então, nosso muito obrigada. E você vê que a Class tem levado a gente para diversas plataformas, né? Tem gente que está acompanhando no site principal da campus, que pode aí navegar pelos diferentes palcos. Tem gente que está acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. E a gente quer estar aí em vários lugares ao mesmo tempo, como a Kawaii, que é ali o nosso app de vídeos curtos e divertidos, fazendo transmissão ao vivo de parte desse conteúdo, e a gente quer estar para todas as pessoas. Então, acessibilidade é ordem por aqui. Por conta disso, a gente tem alguns parceiros. HandTalk, então assim, ó, você vai lá no site oficial da campus, clica naquele ícone azul com duas mãozinhas, e você consegue ter aí, livro que precisa, ter todo esse conhecimento ao alcance. Temos também a Skylar, que faz legenda, ele faz a tradução automática, tanto para inglês e espanhol, porque a gente tem o nosso palco principal, o Reboot the World, você consegue ter conteúdo de toda a América Latina, e a gente está transmitindo esse material também para toda a América Latina. Então, o conteúdo está em espanhol, sabe muito bem? Só clicar lá na legenda, naquela engrenagemzinha, e colocar a legenda para o que você precisar, inglês ou